Então vamos lá, de volta aqui com a nossa bateria de questões, projeto 100 questões da Lei 840, a questão de número 9 agora, uma questão Sebrasp, aqui uma questãozinha interessante porque ela vai trazer a questão dos prazos, né? Eu sempre alerto vocês aí a ficarem ligados nas possibilidades, por exemplo, a da reversão, readaptação, reintegração, tudo isso aí sempre vai ter ali algumas regrinhas e as bancas adoram trazer. Sebrasp não é diferente, olha só o que foi cobrado aqui nessa questão. Então vamos lá, o servidor público aposentado, então se eu falei em servidor aposentado, eu estou falando de reversão, né? A gente já pode lembrar aqui, ó. Servidor público aposentado no ano de 2015 pode ser revertido, né? Ou seja, processo de reversão, pode participar do processo de reversão voluntariamente ao serviço público até o ano de 2020, desde que haja cargo vago e interesse da administração manifestado expressamente em edital. Quem já está acompanhando aqui a bateria de questões desde o início, provavelmente já tem a resposta na cabeça, porque nós já fizemos questões de reversão e a gente revisou essas regras aqui. Mas não custa nada a gente revisar novamente, se você não assistiu às questões anteriores, a gente revisa junto aqui do mesmo jeito. Vamos lá, trazendo aqui a Lei 840, nós temos aqui o item, né, o artigo de número 34, na parte da reversão. Ele vai falar para a gente que a reversão é o retorno da atividade do servidor aposentado, eu já destaquei isso lá na leitura, né? E aí ela pode acontecer por invalidez, ou quando constatada a insubsistência dos fundamentos da concessão, ou voluntariamente. A questão está trazendo justamente o caso voluntário, né? Ele até deixa isso claro, ó, que é voluntariamente aqui. E aí ele está falando, né, dessa questão de voluntário, então vamos ver os requisitos aqui para o servidor retornar aqui por reversão voluntariamente. Então, a primeira coisa, tem que ter um manifesto de interesse da administração pública expresso em edital, esse é um primeiro requisito. O segundo requisito é que tenha menos de 5 anos da data da aposentadoria. E o terceiro requisito é que haja cargo vago. Então, vamos voltar na questão para perceber se os requisitos foram preenchidos. A primeira coisa que ele fala é servidor aposentado no ano de 2015. Então, ele aposentou aqui em 2015, né? E pergunta se ele pode ser revertido aqui em 2020, tá? Ele quer fazer a reversão aqui em 2020, tá? Aí ele fala, desde que haja cargo vago, opa, isso aqui é um quesito, isso aqui é um requisito, beleza, haja cargo vago, interesse da administração manifestado expressamente em edital, isso aqui é outro requisito, então, dois requisitos aqui já estão alinhados, ó, cargo vago e interesse da administração expresso em edital. Agora, falta o requisito de menos de 5 anos, né? Tem decorrido menos de 5 anos da data da aposentadoria. Então, vejam só, pessoal, de 2015, né, aqui até 2020, são 5 anos, tá? Então, o exigido aqui, ó, é menos de 5 anos. Aí você fala, mas deu 5 anos, como é que eu vou saber se foi menos ou não? Aqui, como a banca não trouxe o mês, o dia e o mês, a gente entende que vai ser o ano em que ele vai completar o limite do prazo. Então, em 2020, ele vai poder realizar essa reversão, vai ser o prazo limite, porque vai ser o ano em que vai completar 5 anos. Né? Então, em alguma data, em algum mês de 2020, ele vai sim completar os 5 anos ali de aposentadoria e quando extrapolar esse prazo, ele não poderá fazer a reversão, mas até lá, né, até essa data, dessa data para trás, ele pode. Então, como aqui a questão ela não deixou explícito qual é o mês e qual é o dia, beleza, a gente entende que dentro do prazo de 5 anos é o prazo limite que ele tem. Então, por isso que a gente entende que todos os requisitos aqui foram satisfeitos. Todos os requisitos aqui do artigo 34, do inciso 3º, eles foram satisfeitos e por isso a gente coloca aqui o nosso item, né, como um item correto, tá? Então, até 5 anos ele pode retornar. Como a gente está aqui no prazo ainda de 5 anos, ele pode retornar, por isso a gente coloca aqui o nosso item como um item certo, tá? São 5 anos a limitação aqui e ele está dentro do prazo ainda, já chegando aqui no limite. Beleza? Então, com isso, a gente consegue perceber que o nosso item está correto. Questão de número 9, questão bacana para a gente revisar essa parte aqui da reversão. Perceba a quantidade de questões de reversão que já foram cobradas aí recente, nesses últimos 2 anos. Então, fique ligado aí que é um assunto que é tendência aí nas questões dos concursos aí, cobrando a Lei 840, beleza?
Fechamos aqui mais uma questãozinha. Até o próximo vídeo aí com mais questões aí do nosso projeto.